Vamos falar primeiro aí da convocatória ontem do Ancelotti, a apresentação. Rapaz, se a CBF com o Chamiçal de continuar nessa pegada que foi ontem, a organização e tudo, vai ter vamos ter uma nova era na CBF. Agora tem que continuar. Né? Eu acho até, Vitor, opinião minha assim, que a coisa está tão no fundo do poço, e aí não é só futebolisticamente da seleção brasileira. Mas os campeonatos, a organização, a matéria da Piauí, que gerou tudo isso, que derrubou o Edinaldo, que mostrou que realmente era uma brincadeira, sabe? Olha, você pode aí, um presidente de federação, minha mulher vai fazer uma cirurgia, você pode pagar as passagens, pode pagar a hospedagem, pode me deixar mais 3 dias lá. Gente, pelo amor de Deus, se o homem é empresário, presidente de federação, não tem como pagar uma hospedagem, uma passagem, mas e eu? Entendeu? Tudo. Mas vamos lá, ó, tem imagens aí, vamos colocar as imagens, o Vitor vai falando, aí o meu querido Carleto, rapaz, quando o homem entrou ontem, eu vendo ao vivo, eu fiquei todo arrepiado, porque era uma situação que ninguém imaginava, todo mundo tratava como impossível. Aí eu disse, deixa eu ver se é verdade mesmo. Fica olhando, é mesmo, o homem é técnico da seleção brasileira. Vitor Costa, vamos lá, sua avaliação da primeira convocatória. Pois é, Douglas, a gente, sim, inegavelmente a gente vai viver uma nova era na seleção brasileira, de fato, a gente está falando do treinador, atualmente o treinador que mais conquistou ligas por todo o mundo, né? As 5 principais ligas europeias, o Carlo Ancelotti, ele conquistou, um treinador que é multicampeão também de Champions League, que é a principal competição de clubes do mundo e que agora está dando esse passo diferente na carreira, indo para o comando de uma seleção, e na seleção brasileira, que é a seleção pentacampeã, a maior campeã de todo mundo. Então, de fato, a gente está unindo a qualidade de um treinador como Ancelotti com a qualidade também do material bruto que o Brasil tem, de grandes talentos. Não é à toa que os principais clubes do mundo vêm buscar aqui no Brasil esses talentos. Mas primeiro falando da parte estrutural da apresentação, de fato foi uma apresentação bem diferente, uma apresentação que manteve assim, protocolos diferentes, inclusive da CBF, né? Teve um apresentador que trouxe o Ancelotti, não foi apenas a convocação, não foi apenas uma entrevista, teve toda uma parte mais protocolar da coisa. E o que chamou bastante atenção, Douglas, é o fato do novo presidente da CBF, ele não participou ali daquele momento, né? Claro, ele estava lá, também foi a apresentação dele oficial, ele, né, falou as suas primeiras palavras como novo presidente da CBF, mas ele se retirou, né? Ele entendeu que naquele momento o principal era o Carlo Ancelotti, a apresentação do novo treinador e a primeira convocação da seleção brasileira. E acredito eu que também foi até uma forma de apontar que a CBF não vai interferir no trabalho do Carlo Ancelotti, como muitos falam, né? A gente está sempre criticando, falando que a CBF ela tem muito essa parte política da coisa, que muitos empresários de jogadores, por exemplo, têm uma abertura que não deveria ter tão grande assim junto com a CBF e que estava interferindo dentro da seleção brasileira. Eu acho que o fato do novo presidente da CBF não participar desse momento, ele aponta para isso, né? Mostrando que o Carlo Ancelotti é uma aposta da CBF e que vai ter todo o respaldo da diretoria para fazer o seu trabalho dentro do que diz respeito ao futebol da seleção brasileira. Falando da lista de jogadores da seleção brasileira, eu tenho algumas interrogações, alguns nomes ali que de fato eu não concordo, eu acho que alguns outros nomes também que já passaram o seu tempo na seleção brasileira, poderia estar buscando novos nomes para a seleção, mas eu entendo que o Carlo Ancelotti também deve ter buscado muitos jogadores que ele já tem o seu conhecimento, né? Que ele já viu jogar. Eu entendo que é muito complicado dele ver muitos jogadores aqui no Brasil, né? Que atuam aqui no Brasil, porque de fato, morando na Europa, tem toda a questão do fuso horário, ele trabalhando com clubes e não com seleções, então são momentos diferentes. Mas dentro dessa convocação, eu acho que muitas pessoas questionaram o fato do Neymar não estar, mas sim, o Neymar está uma sequência de lesões muito grande, voltou a poucos jogos, né? Fez apenas 2 jogos pelo Santos, então eu acho que não é momento de fato para o Neymar estar convocado, e alguns outros nomes também, como o próprio Rodrigo, que não está por questão físicas, o Endrick também, que se machucou.
Então, acho que essa primeira lista, ela não vai ser uma lista que vai perdurar por muito tempo. Eu acho que tem alguns nomes aí que só estão nessa lista devido a esses desfalques, o que é natural, né, nas convocações da seleção. Sempre tem desfalques, sempre tem mudanças. No geral, achei uma boa lista do Carlo Ancelotti. Eu acho que ele tem tudo para fazer um primeiro bom momento aí com a seleção brasileira. Lembrando, e é algo que eu chamo muita atenção, eu sempre comento isso, até a Copa do Mundo, o Carlo Ancelotti tem 1 ano, mas dentro desse 1 ano, ele tem apenas 5 convocações. Passando essa agora, então, só 4 convocações. Então vai ter que ser um trabalho, assim, de fato, de trocar o pneu do ônibus com o ônibus andando, porque até chegar na Copa do Mundo de 2026, com esse trabalho ruim que está sendo feito nesse ciclo, de fato o Ancelotti vai precisar de muita competência para colocar o Brasil nos trilhos, para conseguir fazer com que o Brasil se torne uma potência pensando na Copa do Mundo. É o seguinte, primeira coisa, a entrevista coletiva do Ancelotti foi muito lúcida e assim, a situação é tão ridícula no Brasil, era tão ridícula no Brasil, que declarações óbvias dadas pelo Ancelotti, a gente ficou impressionado. Porque era ridículo demais. Eu vi uma discussão, sabe, também ridícula, sou fã dele, mas ridícula, do Vanderlei Luxemburgo, do programa do Galvão Bueno, que é outro ridículo também, que eu acho. Entendeu? Tá ficando ridículo, ficando velho, ficando ridículo. Quando ele tem que ter a consciência, estou ficando ridículo, eu me recolho, sabe? Galvão passou o tempo todo de babando a CBF, agora resolveu criticar. Passou a vida babando a CBF. Bom, muito bem. O Vanderlei Luxemburgo no programa de ontem, falando, olha, eu gosto de Ancelotti, papapá, mas aí a questão dos técnicos brasileiros, aí o Casagrande foi o Mauro Naves e o Falcão é muito polido e tal, mas o Casagrande... Mas não é questão de tipo, não é reciprocidade, como se o Brasil recebesse portugueses, espanhóis, enfim, paraguaios, argentinos, o que for. E esse país tivesse que obrigatoriamente receber técnicos brasileiros como se fosse um intercâmbio. Não é, meu querido. O padrão, a moeda que se leva em conta, quando se confia um time ou uma seleção técnica, é a competência que esse técnico tem de fazer esse time vencedor. A questão é que o treinador brasileiro, está ultrapassado. Essa é a verdade, Vitor. Está ultrapassado. Entendeu? Está ultrapassado. Esse é um ponto. Outro ponto é que o Ancelotti deixou bem claro o seguinte, eu sei o que é que esperam de mim, sabe? Olha, esse cara se despediu sábado do Real Madrid num jogo, viajou domingo e apresentou a seleção na segunda, na primeira convocatória. Ele não teve tempo nem de tomar banho direito. Então, ele está empenhado. Vai morar no Brasil. Amanhã que é o Botafogo? O jogo do Botafogo? Isso. Você vai assistir o jogo do Botafogo. Daqui a pouco eu estou falando português. Eu vou me empenhar para falar português o mais rápido possível. Ontem ele rasgou ali umas frases em português. Então tem um empenho dele, sabe, em criar essa identidade. Ele disse, eu sei muito bem do desafio que confiaram a mim. É um cara que, hoje, o Ancelotti é hoje a maior atração da seleção brasileira, maior do que os jogadores. Qual é o jogador que vai chegar no vestiário e olhar para o Ancelotti assim, ó? Nenhum. Aí pensa aí, o Neymar, que Neymar? O Neymar, rapaz, hoje, ele é um jogador imaginário. É um jogador que foi lá atrás, entendeu? Achei ótimo o Ancelotti não convocar, achei ótimo. Ah, mas ligou para ele. Sim, ligou pelo tamanho dele, pela importância dele, é normal. Ele também não quer criar essa polêmica agora. Aí tem que entender a questão do Ancelotti também ser muito inteligente e polido. Exatamente. Então, o presidente Chamissal disse claramente, não só para ele, mas na entrevista coletiva para o Brasil e para o mundo, o senhor vai ter toda a autonomia que desejar. A equipe técnica que ele apresentou, você viu? Equipe enorme, cada um com a função ali e tal. Eu acredito. Assim, pode não dar certo? Pode não dar certo. O Guardiola, temporada passada o Guardiola, pelo amor de Deus, esse treinador que é o Guardiola? Não é possível. Acontece uma vez ou outra com um técnico bom de não dar certo. Acontece. Mas assim, você me diz, qual é a possibilidade? Existe mais possibilidades, pelo histórico dele, de dar certo que de dar errado? Existe. Existe mais possibilidade de dar certo.
É um técnico que tem capacidade, como ele disse, eu não quero ter identidade, não tenho identidade. Eu analiso jogo a jogo que é necessário para ganhar, entendeu? Me adapto ao que os jogadores têm de potencial, de talento. Obviamente, com o passar do tempo, ele vai implementando uma coisa ou outra, mas tem a identidade dele. Então, resumindo, aí eu queria fechar com a opinião do Vitor. Resumindo, Vitor, a seleção brasileira hoje, de longe, lembra o Thomas Tuchel, que é técnico da Inglaterra, né? Agora sim. Mesmo considerando o Thomas Tuchel, de longe o Brasil hoje tem o maior treinador do mundo, a seleção brasileira. De longe. Nenhuma outra seleção tem alguém como o Carlo Ancelotti. Meu amigo, se o Ancelotti não der jeito dessa seleção, fecha a porta, tranca e joga a chave fora. Por quê? Entendeu? Agora, ele vai aos poucos assistindo os jogos. Ele disse, olha, eu vou assistir os jogos. Eu quero... O Ancelotti, gente, não é um brincalhão. É um profissional, ele é vencedor. Porque ele disse, olha, o trabalho é talento e dedicação, ele disse. Empenho. Esse recado se veio para o Neymar. Não é o Ancelotti que tem que convocar o Neymar, não. Ele, Neymar, tem que se convocar. Entendeu? Ele, Neymar, tem que se convocar. Então, eu acho que é um trabalho que começa agora, é só um ano. Queria muito que o Ancelotti renovasse para mais 4 anos. Porque aí seria um processo, Vitor, excelente, de 5 anos de preparação. Meu Deus, seria a seleção brasileira na outra Copa do Mundo. Queria muito que ele fechasse. Mais um ano já vai dar para a gente ter aí uma noção básica do que ele vai fazer. Eu sou fã do Ancelotti, é o técnico que mais venceu pelo meu clube. Não é pouca coisa não, hein? Ser o maior técnico do maior clube do mundo não é um negócio assim... Mas enfim, Vitor, a sua avaliação aí, a possibilidade de dar certo, a possibilidade de dar errado, como é que você avalia isso? Então, Douglas, a minha preocupação, como eu disse, é com a questão do tempo, né? Eu acho que, de fato, a gente tem um tempo muito curto, são poucas convocações, mas sabendo da inteligência do Carlo Ancelotti, sabendo do talento que ele tem em mãos, né? Ele tem um material bruto muito bom, apesar de muita gente falar que a gente está numa safra muito ruim, não é bem verdade, né? A gente tem diversos jogadores dessa seleção brasileira que corriqueiramente estão entre os melhores jogadores do mundo. Vinícius Júnior é o atual melhor do mundo, né? Prêmio da FIFA, o The Best. O Rafinha pode ser também o melhor do mundo agora, nessa temporada. A gente tem o Rodrigo, que vinha fazendo ótimas campanhas pelo Real Madrid. Enfim, vários jogadores que, de fato, são destaque nos seus clubes. O que falta é que eles consigam contribuir com a seleção brasileira com o mesmo talento, com a mesma qualidade que fazem pelos seus clubes. E a gente sempre apontou isso. Desde a saída do Tite, a gente sempre apontou. O que está faltando é um bom treinador que saiba explorar esses jogadores, esses talentos que hoje estão na seleção brasileira. E, bom, de fato, é o que a gente tem hoje. Um bom treinador, um treinador que, de fato, sabe explorar bons talentos. E é o que a gente espera do Carlo Ancelotti. Que ele consiga fazer com que esses talentos que conseguem contribuir nos clubes façam o mesmo agora pela seleção brasileira.